Fala galera do oitavo ano, aqui é o professor Éder e hoje vamos dar continuidade na apostila, né, do universitário, aula 4, continuando com o nosso tema aí de população, né? A gente viu já a questão da população absoluta, população relativa, é, questões da populacionais do Brasil, né? Fizemos alguns exercícios já sobre. Na última aula a gente abordou a questão do crescimento, né? O crescimento natural vegetativo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o crescimento demográfico no mundo. Hoje a gente sabe que a população, ela no planeta Terra, ela é de mais de 7 bilhões de pessoas. Mas como essa população foi crescendo no decorrer do processo histórico, né? Então vamos lá, página 11, o crescimento demográfico no mundo. Ele traz a informação para a gente que por volta do ano de 400 a.C., estimava que a população da Terra era de 250 milhões de habitantes. Em 1800, atingiu 1 bilhão, dobrando apenas em 1930 para 2 bilhões. A população mundial começou a crescer rapidamente no século XIX, a partir da Revolução Industrial. Então foi quando a vida começou a se tornar mais fácil, as pessoas saíram do processo rural, começaram a ocupar as cidades, né? A qualidade de vida foi aumentando e, consequentemente, o número de gente no planeta foi aumentando gradativamente também, né? Então, nos países desenvolvidos como a Inglaterra, a França, a concentração de população nas cidades e a melhoria das condições de saneamento básico, moradia e saúde proporcionaram uma queda na taxa de mortalidade. Por sua vez, as pessoas começaram a viver mais. Então, a expectativa de vida das pessoas que eram de 50, 60 anos passou para 70, 80. Consequentemente, as pessoas passaram a viver mais, melhor, e o número de gente ocupando, né, povoando o mundo começou a aumentar também, principalmente nesse período aí do século XIX, né? Especialmente a partir do século XX também ocorreram melhorias sanitárias e de saúde nos países subdesenvolvidos. A permanência de altas taxas de natalidade e a queda das taxas de mortalidade fizeram com que a população tivesse elevado crescimento. Então, se vocês quiserem grifar esses 3 parágrafos, podem grifar porque são importantes, né? Falam primeiro da questão econômica, né, que a Revolução Industrial proporcionou, e também da condição das melhorias sanitárias e de saúde. Hoje, quando a gente nasce, a gente toma várias e várias vacinas, principalmente no nosso primeiro ano de vida, né? Então, vocês pegam um cartãozinho de vacina de vocês, vocês vão lá ver várias doenças que que nós somos imunizados. E isso serve para quê? Para a gente não pegar essas doenças e, consequentemente, viver mais, viver melhor, né? Se a gente pensar há 200, 300 anos atrás, as pessoas não tinham essa cobertura de proteção contra doenças, então elas viviam menos, né? Então essa condição de saúde e de sanitária também é muito importante para a gente entender o porquê a população cresce. Aí o texto vai dar o exemplo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos, né? No mundo atual, a população cresce em diferentes ritmos, né? Ela vai levar em consideração os aspectos culturais, principalmente, né? Conforme as condições de vida de cada país. No século XX, a população dos países desenvolvidos teve um expressivo ganho em qualidade de vida com acesso ao saneamento básico. Então, você ter água tratada, esgoto tratado também melhora a sua condição de vida, né? Acesso à educação também, né? Porque você vai ter condição de estudar, de ter um emprego melhor e por aí vai. Com a maior divulgação dos métodos anticoncepcionais e a integração das mulheres ao mercado de trabalho, houve uma queda muito acentuada das taxas de natalidade, com os casais optando pela redução do número de filhos. Então, se a gente pensar no tempo lá da nossa bisavó, que as mulheres tinham em média 10, 9 filhos, com a possibilidade da mulher entrando para o mercado de trabalho também da mesma forma que o homem, essas famílias começaram a optar em ter menos filhos. Principalmente também por causa dos métodos anticoncepcionais, né? Das pílulas, né? Da preservativos, todos os métodos que se evita ter filhos ajudou também nessa diminuição, né? Então esse é um caso mais dos países de primeiro mundo, né? Como o Canadá, Nova Zelândia, o Reino Unido. E também a gente observa isso nos países em desenvolvimento, como o caso do Brasil. O Brasil ele tem mais essa característica dos países desenvolvidos do que dos países subdesenvolvidos que a gente vai ler agora, né? Que a situação do crescimento populacional é diferente nos países subdesenvolvidos conforme o país, né? Nos casos dos emergentes, Brasil, Argentina, México, África do Sul, China e Coreia,
do Sul, as taxas são inferiores a 1% ao ano. É mais ou menos parecido com a Europa, né? Já nos países mais pobres, o crescimento demográfico é muito alto ainda, né? Como a gente cita aí nos casos dos países africanos, Uganda, Níger, Libéria, as taxas estão acima de 3% ao ano. Isso leva em consideração também questões culturais, né? São regiões de outras que praticam outras religiões, como o islamismo, que ainda o papel da mulher no islamismo é meio secundário, a mulher cuida da casa, então ela tem as famílias têm mais filhos, diferente de uma sociedade como a nossa, que as mulheres estão no mercado de trabalho da mesma forma que os homens, lá não, né? Também tem a questão dos métodos anticoncepcionais. Muitas religiões proíbem a utilização desses métodos, não são bem-vindos, então acabam nascendo mais crianças mesmo. Então, essa questão no mundo é diferente se a gente compara o grau de desenvolvimento dos países, né, com as questões culturais. Okay? Então, os países mais pobres, com outras vertentes religiosas diferentes da nossa cristã, eles tendem a ter uma quantidade maior de filhos, né, e uma condição de vida diferente do que nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil, da Argentina, do México, que já tem uma relação maior com os países europeus. Né? No que consiste essa questão do crescimento da população. Então, tem que levar sempre em consideração os aspectos culturais e econômicos. Né? E aí, ele fala um pouco do crescimento da população brasileira. Né? A partir da década de 70, ele foi acelerado até a década de 70, porque foi justamente quando o Brasil passou pelo processo do êxodo rural. As pessoas começaram a sair das áreas rurais para morar nas cidades, onde tinham os empregos nas áreas industriais. Então, essa relação de êxodo rural, industrialização e urbanização, ela é muito presente no Brasil, principalmente a partir da década de 30 até a década de 70 do século 20. Então, são 40 anos aí que o crescimento populacional no Brasil, ele aumentou muito, como a gente observa aqui nessa tabela, né? Olha aqui os anos, de 1940 a 1950, 50, 60, 60, 70, 70, 80, foi quando o Brasil teve um salto de crescimento, passando de 2% por década, né? Daí, a partir da década de 80 até hoje, esse crescimento ele vem diminuindo. Né? Então, daí, por que os brasileiros estão tendo cada vez menos filhos? Bem, em princípio, houve uma queda vertiginosa na taxa de natalidade, por essas questões que eu falei para vocês, né? Questões de uso de métodos anticoncepcionais, da mulher também estar participando do mercado de trabalho da mesma forma que o homem, né? Então, isso diminuiu o crescimento, o nascimento de crianças, né? Então, a taxa de fecundidade, isto é, o número de filhos por mulher em idade fértil, caiu de 1,6 caiu para 1,6 indicador similar da Argentina e dos Estados Unidos. A redução do número de filhos deve-se aos fatores sociais e culturais, né? Sempre fazendo essa relação. Então, quais são os fatores que têm essa diminuição? Primeiro, a rápida urbanização, né? Então, aí ele fala da questão da urbanização, das pessoas morando nas cidades o custo de vida é mais alto, né? Então, essas famílias foram diminuindo. Okay? A emancipação das mulheres, né? A questão das mulheres tendo direitos iguais aos dos homens, trabalhando, participando do mercado de trabalho, às vezes até sustentando as famílias, como é o caso de muitas mulheres que a gente vê. Né? Hoje não tem mais essa questão da mulher fica em casa, cuida dos filhos. Hoje as pessoas têm o mesmo grau de participação na criação da família. Métodos anticoncepcionais aí, né? As pílulas, uso de preservativos, né? Isso foi intensificado a partir da década de 70. E também a questão das cirurgias de esterilização, né? Como vasectomia para os homens, laqueadura para as mulheres. As pessoas conseguiram, a partir desse momento histórico, a planejar melhor, né? Quando e como e em que momento ter filhos, ok? E a questão dos abortos também leva uma consideração aí também nessa questão, ok? Que apesar de ser proibido por lei em alguns casos, a gente sabe que ele é realizado, né, em clínicas clandestinas. Bom, então isso é um panorama meio geral da questão do crescimento no Brasil
aqui da população brasileira e no texto anterior nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos do mundo. Então a gente deu um panorama geral de Brasil e do mundo aí na questão do crescimento da população. A partir disso, pessoal, vocês vão responder as questões aí da 13 até a 17, ok? Então qualquer dúvida, releem os textos, vejam os vídeos e fica de tarefa para vocês aí as questões 13 até a 17. Beleza? É isso. E até a próxima!